Pronto. E a gente pode fazer a abertura, então. Boa noite! Boa Boa noite para noite. todas, para todos. Bem-vindas, bem-vindos para mais uma edição do Prata da Casa. Vou deixar as meninas apresentarem. Então, boa tarde, boa noite, né? Tudo junto. Primeiramente, agradecer, estamos chegando na segunda live do ano com a nossa amiga aí, Janete. E só para a gente poder passar para vocês, em abril a gente dá sequência nesse projeto bacana do Instituto. A gente está ampliando Minas, Brasil e o mundo. Então, em abril a gente tem duas lives já marcadas e divulgadas com vocês. Então, dia 18 de abril a gente está com a Ida no nosso Prata da Casa Brasil, 18 de abril, e vamos estar no dia 28 de abril com a nossa amiga que está aqui com a gente, né? A Silvia. Ô, Silvia, fala seu sobrenome aí para eu não errar, Silvia. Participa com a gente. Silvia Hengens. Silvia Hengens. É. Isso. Nós vamos aprender juntos, tá vendo? É tudo junto. Falando sobre despertando e expandindo o amor no dia 28 de abril. Então, é para convidar vocês a estarem conosco nesse projeto e agradecer a participação de vocês. Passo para o Celinha aí da sequência. Boa noite a todos. É uma alegria estar nesse projeto e, junto com todo mundo, poder desfrutar, né, de todos esses talentos de Minas Gerais, que vêm aqui e oferecem o seu melhor, enriquecem a gente, né, o nosso conhecimento, o nosso desenvolvimento. Janete, nós do Instituto queremos agradecer enormemente o seu sim para estar aqui hoje com a gente, oferecendo todo o seu talento. Eu quero contar para todos que a Janete é pediatra, é artista, visual e escritora, e é helper do Pathwork, por Minas Gerais. E ela vem hoje nos presentear com o tema oração e prece. Então, Janete, seja bem-vinda e pode começar a oferecer esse talento para a gente. Fique à vontade. Muito obrigada, Janete, por ter Obrigada. dito sim ao nosso Obrigada. convite. Uhum. Eu vou então agora remover a gente e aí você vai ficar na tela sozinha, tá bem? Tá bom. Pode Então, eu começar. queria dar as boas-vindas para todos vocês. E eu queria que a gente, antes de eu me apresentar com mais delonga, queria que cada um fechasse um pouco os olhos e sentisse esse sim. Há um sim entre nós, né? Então, ir para dentro e perceber o que que acontece, né, no nosso corpo, o que acontece ao nosso redor, o que que acontece com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos, quando a gente diz sim. Esse é um momento de sim, né? Cada um de nós deu um sim, né? Um sim para estar aqui, um sim para dedicar esse horário de domingo, né? Onde tantas coisas podem ser feitas, há um sim. E esse sim é mais amplo, né? Porque ele é um sim para um tema que é muito instigante, que é oração e prece, né? Então, é para a gente introjetar aí nesses primeiros minutos, já ir conectando com essa energia do sim, né? Que, tem tudo a ver com oração e prece. Então, vou me apresentar um pouco mais, né? Agradecer a presença de todos. É, eu sou pediatra já há bastante tempo, eu ainda trabalho com pediatria, tenho muito prazer de estar com as crianças, com os pais, mas eu estou entendendo que agora a medicina se amplia, né? Ela também trabalha em outros locais, em especial quando eu escrevo, quando eu desenho, né? Que são todas formas de expressão. E eu não teria nada disso se eu não tivesse escolhido o caminho do Pesach, né? Então, o caminho do Pesach é que me fez, né, estar aqui hoje. Esse é o sim, esse é o maior sim.
E o caminho do Péssego tem me levado a lugares que eu não imaginava, né? E a gente vai falar disso aqui, um pouco disso, né? Então, eu queria era agradecer, em especial a Ivone, que nos conduz, ela é minha mestra. Eu tive muitas mestras no caminho, né? Pessoas que me apresentaram peça, como a Fátima, que é homeopata, eu comecei por aí, e passei também pelo Maria José. Então, tem várias pessoas que estão no caminho, e eu queria agradecer todas essas pessoas que me fizeram chegar até aqui, né? Então, vamos começar. Eu vou partilhar aqui uma pequena apresentação. A gente vai seguir um caminho juntos nessa live, tá? Vocês vão ver que a gente vai passar por várias fases, é, por várias partes e... Peraí, só um pouquinho. É aquela coisa, né? Você testa, 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 e na hora que você vai Na parte fazer... inferior esquerda, Janete, Ah, tem, a hora que você passa o mouse, dá uma setinha que fica fácil. peraí, que eu vou começar aqui do início. E aí eu vou ver. Aqui, ela vai para cá. Peraí, vamos arrumar. Só um minuto, gente. Acho que agora foi. Oi, Janete, só ampliar mesmo. Isso que eu estou tentando fazer. Não. É, Foi? Não. Sim. Foi? É no outro No ícone. outro negocinho. Peraí. oi, Tirei. gente, peraí, eu tô vendo. Peraí, que deu uma confusão aqui, pequena. Só um minuto, gente. Se você preferir, eu passo, tá, Janete? Não, vai dar certo. E agora? Foi? Se foi, né? Não. Foi, você pode usar a setinha lá de baixo, que aí dá certo também. Qual setinho? Onde está seu mouse aí passando? Não, não consigo. Peraí, eu vou começar de novo. Só um minutinho, gente. Já estou indo. Fica tranquilo, Já estou estamos indo. todos juntos. Estamos todos juntos apoiando aqui, né? Então vamos lá. Ela só fica nessa tela. Agora você vai no primeiro ícone, do lado direito inferior. O primeiro, Ah, esse. bom. Isso. E agora, como que eu Agora é passo? só dar Enter. Enter Pode que ele vai passar passando. normal, isso. Tá, então ótimo, gente. Obrigada pela compreensão. Bom, então vamos lá. Quando eu comecei a pensar nessa live, uma primeira coisa que a Maria Célia me perguntou é assim: existe diferença entre oração e prece? Né? E aí, essa pergunta me acompanhou esses dias e eu entendi um pouco mais que realmente existe uma diferença. A prece é como se ela fosse uma conexão, um recurso com o qual nós, criaturas, nos conectamos com o Criador, tá? Então, a prece, ela faz essa conexão, ela ativa uma ligação, uma conversa, um pedido, um agradecimento, uma manifestação, um louvor, diante desse ser que é transcendente e divino, que a gente chama Deus. Mas a gente pode chamar do nome que for é, mais confortável, né? Mas então a prece é essa conexão, né? Com essa da criatura com o Criador. E a oração é o ato,
ela é feita, então, de sentimento e sinceridade. Na etimologia, ela vem do oro, do orare, que significa falar, dizer, pronunciar apenas. Então, por isso que cada oração é diferente para cada pessoa, né? E a oração leva à prece. É como se ela fosse o ato, né? Que permite a conexão. Então, Celinha, há uma pequena diferença, tá certo? Mas, Obrigada. mas a gente usa, então, essa ideia de que a oração é como se ela fosse um veículo que faz essa conexão, né? Mas a prece é esse recurso que liga, é a conexão. E qual que é a importância da prece, né? Eu trabalhei duas palestras para essa live, a palestra 004 e a palestra 036. A 004 é o cansaço do mundo, é prece, e a 006 é prece. E nessas palestras, o guia vai falar que a prece é um dos recursos mais essenciais que uma pessoa tem quando ela deseja avançar no caminho, né? Então, assim, é muito importante a gente contar com esse recurso, porque é um recurso importante para quem quer avançar, né? E ela, para quem deseja ajuda pessoal e tudo mais. E o desejo da prece, ele pode ser cultivado, como tudo mais na vida, né? Eu preciso contar para vocês que na minha trajetória de vida, durante muito tempo eu fiquei desconectada de Deus, assim. E foi um período longo. Quando eu era criança, a gente tem aquela primeira fase de contato com Deus, que é o Papai do Céu, né? E aquela toda a candura, a ternura, né? E em algum momento eu rompi com isso. Eu fui para o lado da ciência, achando que ciência e espiritualidade fossem coisas antagônicas, né? E em algum momento a ciência era o importante. E eu fiquei muito tempo desconectada disso. E mais recentemente é que eu começo, então, a essa trajetória de rebuscar novamente essa conexão, né? E quando se busca isso, a gente busca a prece através da oração. E foi aí que eu comecei, então, a fazer orações, né? As primeiras orações são orações para pedir a fé, né? A primeira oração nem era para algum pedido, era uma oração para ter fé. E talvez essas sejam as orações mais potentes que eu te fazia no início. E eu recebi, assim, algumas coisas lindas, do tipo, a dúvida é a certeza da fé, né? E essa oração, né, que pede esse religare, né, ela foi ficando cada vez mais forte. E à medida que eu fui fazendo orações, né, eu fiz muitas orações, eu faço muitas orações. Eu vou falar disso um pouco mais para frente, né? E isso foi tomando um espaço na minha vida, né? Eu vou me emocionar muito nessa live e vou me permitir emocionar, porque não tem jeito de eu falar da conexão se eu não me emocionar. Quando eu faço uma oração, eu sei que ela atingiu, que ela conectou quando eu me emociono, como eu estou agora. Então, esse desejo, ele é cultivado, né? Não é uma coisa que você fala, eu vou. É cultivado, igual plantinha. Tem que botar semente, tem que aguar. Como tudo mais na vida, né, gente? Assim, a gente não tem uma coisa que você faça na vida que não venha através de cultivo, né? A gente cultiva amor, a gente cultiva uma carreira, a gente cultiva relações, a gente cultiva sonhos, realizações, né? Tudo é cultivado. E não tem uma fórmula fixa, né? E o guia fala que uma pequena frase numa conversa diária com Deus, ela é uma prece, né? Porque a prece é a conexão. Então, não importa o tamanho dessa oração, importa a conexão, né? Por quê? Porque diante da oração, o estado de espírito é totalmente diferente. A gente entra no outro estado de espírito, como a gente sente quando a gente começa a falar de prece, né? E nesse momento de prece, a gente consegue ter pensamentos que a gente não tem quando a gente não está orando, porque o estado de espírito é diferente. Então, eu consigo, por exemplo, o guia fala na palestra, eu consigo, inclusive, ter pensamentos bons para uma pessoa que eu detesto, por exemplo, né? Porque eu estou num outro estado de espírito,
né? E aí eu consigo fazer conexões com outros sentimentos, e aí a minha prece e minha oração vai vir de um outro lugar. E como que deve ser uma prece, né? Tem prescrição para uma prece? É um hábito saudável, sem compulsão ou pressão, né? Sem considerar um dever, né? Um dever no mau sentido, né? É uma coisa natural. Assim, a ideia é ser uma coisa natural, uma atitude harmoniosa, quase sem esforço. E podem ter certeza, nenhuma prece, nenhum bom pensamento é emitido em vão, né? Porque a prece ela é considerada, e o guia fala disso nas palestras, que é um exercício diário de meditação, né? Porque quando eu vou para dentro e medito, eu consigo fazer essa conexão. E ele fala que as melhores preces de um homem são seus atos, né? E o maior ato, e o ato mais desejado, é curar aspectos doentios da própria alma humana. Então, ele fala muito, o guia fala muito que uma boa prece é para isso, né? Para que a gente possa trabalhar com os nossos aspectos que precisam ser transformados. Ok, gente? Eu vou pedir para vocês, para anotar ou colocar no chat as questões, nós vamos ter um momento de partilha ao final, tá? Eu deixei reservado aí um tempo para a gente partilhar. Eu queria fazer esse preâmbulo, né, para que a gente possa, então, agora entrar num processo, hoje nós vamos agora entrar num caminho aí dessa conexão. Então, eu vou interromper aqui minha tela e vou pedir a Célia para colocar uma música. E eu queria que vocês escutassem a música. É uma música conhecida, mas eu queria que vocês escutassem desse lugar, né? Desse lugar que a gente convida a estar conectado, a estar num outro estado de espírito. Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Tenho que apagar a luz. Tenho que calar a voz. Tenho que encontrar a paz. Tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios. Tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta, tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. Se eu quiser falar com Deus, tenho que aceitar a dor. Tenho que comer o pão que o diabo amassou. Tenho que virar um cão dos castelos suntuosos do meu sonho. Tenho que me ver tristonho, tenho que me achar medonho, e apesar de um mau tamanho, alegrar meu coração.
Se eu quiser falar com Deus, tenho que me aventurar. Tenho que subir aos céus sem cordas pra segurar. Tenho que dizer adeus, dar as costas, caminhar decidido pela estrada que ao fim vai dar em nada, 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 nada do que eu pensava encontrar. Isso aí, gente. Essa é uma música que marca a gente, né? Então, eu vou voltar aqui a partilhar a minha tela. Porque essa música, ela fala de um tanto de questões que estão envolvidas, né, nessa questão de fazer uma prece, né? Que é falar com Deus, né? Deus ou essa entidade, ou o que você acredite que seja maior, né? Então, quem diz que passa? Ah, vamos de novo. Lá embaixo tem uma setinha aqui na beiradinha, perto do seu microfone, bem transparente, que você consegue passar. Aonde? Perto do seu microfone, aqui em cima dele, fica a setinha. Lá embaixo mesmo. Embaixo aonde? Quando não está embaixo, tá No em cima rodapé, perto do desenho do microfone, do mute. do mude. Aí ele aparece na setinha transparente. Hum. Senão a gente passa para o... Clica 2 vezes na tela, Janete. Ah, muito bem, Ivone. Obrigada. Mestre é sempre mestre, né? Bom, então, essa música começa falando se eu quiser falar com Deus, né? Então, ela já diz de um lugar que é de um desejo, né? Não é, a conversa começa daqui para lá, né? Então, ela começa daqui para lá. E se de alguma forma a gente se desvia das leis de Deus, a gente vai sentir um sentimento vago de anseio e tristeza. E esse sentimento, que na palestra chama o cansaço do mundo, que faz que a nossa capacidade de amar, ela começa a ser temida, porque se eu amar incondicionalmente, né, eu posso ser ferida, eu posso ser machucada ou decepcionada. Então, essa meta, nesse momento, é o ego. E aí, se a gente quiser falar com Deus em nome do amor, a gente vai precisar tomar essa decisão de se religar. Essa decisão, ela começa com a gente, né? E religar o quê? A nós mesmos com a nossa luz e a nossa luz com a luz maior. Então, é como se a gente pudesse, como se tivesse uma tomada mesmo, né? Quando eu acendo a minha luz, eu posso conectar com a luz maior, né? O termo religar é a raiz do termo religare, que é a ideia da religião. A religião, ela seria, então, um religare, né? Só que eu posso fazer isso de muitas formas, né?
E começa com eu me ligando com a minha luz, porque não é possível eu ligar com uma luz maior se eu não estiver ligada com a minha própria luz. Então, quando a música começa falando se eu quiser falar com Deus, é porque é se eu quiser, né? É eu que tomo essa decisão de me religar. E aí ela vai falando de algumas coisas que são necessárias, né, para essa conversa acontecer, né? Ele primeiro fala, eu preciso ficar a sós, eu preciso apagar a luz e calar a voz. Qual voz? É preciso calar a voz do ego, né? Como eu contei para você um pouco da minha trajetória, né? Em que em uma boa época, eu fiquei desligada, eu fiquei desconectada disso, né? A vida, ela começa a ser manejada pelo ego, né? E o ego, ele não tem esses recursos, né, para que faça essa conexão. Então, vai ter que, em algum momento, o ego vai ter que entender que ele pode um tanto de coisa que, que a gente faz, maneja a vida de uma forma boa através dele, mas para essa conexão, vai ter que calar a voz, né? E aí, é deixar de lado, né, essa ideia do que a gente vive pequenos infortúnios, possíveis desvantagens, porque o amor, ele não tem a ver com nenhuma tendência, né? A gente sempre acha que a gente, no mundo dualista, o que que é bom, o que que é mal, né? Mas o amor não tem nada a ver com isso, né? O amor transcende qualquer dualidade. Então, quando a gente se liga internamente, levando menos a sério o nosso eu inferior, né? Ele fica falando, mas a gente não leva ele tão a sério, a gente passa a dar amor real. E a conexão com o outro passa a ser mais importante que o nosso ego, com toda a sua vaidade e orgulho. E existe amor real dentro de nós, né? Quando a gente faz essa religação, a gente conecta com esse amor real e ele sempre vai manter a sua dignidade. Então, esse temor que a gente tem, ele é um temor sem sentido, né? E aí preciso encontrar paz, folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios, né? Por quê? Porque no caminhar da vida, geralmente a gente cria um recolhimento ao mundo que nós mesmos criamos, um mundo solitário, com nossas regras, limites e defesas, onde não há tanto risco envolvido. Mas se eu quero religar, eu vou precisar abrir mão dos desejos, dos medos. Os desejos de quê? De não arriscar nada, de ter uma vida sem estorvos, sem problemas, né? E o medo de pagar o preço pela verdade, e assim perder o amor do outro, né? E essa palestra fala uma coisa interessante, que ela falou assim, o medo, esse agente secreto na alma do homem, é o grande obstáculo ao amor real, né? Assim, esse agente secreto, assim, eu entendi que o medo ele infiltra, né? Ele vai infiltrando e vai fazendo essa questão se tornar temerosa, estar com o outro, abrir mão de desejo, de medo, né? Mas eu não consigo me religar, eu não consigo fazer uma prece, eu não consigo falar com Deus se eu não abrir mão, né? Se eu não abrir mão dos meus desejos, dos meus receios. Eu eu tenho que sair desse comando se eu quiser fazer essa religação. É preciso crescer a data e perder a conta. Por quê? Porque, independente das noites escuras e das dificuldades que todos nós atravessamos em vários momentos, o caminho se faz através da conexão da alma, que harmoniza-se com as leis espirituais. Então, o efeito da prece pode ser muito rápido, mas talvez não seja da primeira vez. E a gente, às vezes, faz uma prece e fica esperando, né? Não, mas eu já pedi, já fiz uma oração, né? E aí ele fala, nessa palestra do 36, talvez nós, no mundo de Deus, queiramos observar primeiro se vocês estão sendo sinceros e não vão parar de tentar de novo, por exemplo, né? Então, se a gente quiser prova imediata de que uma prece não foi em vão, né? Se eu quero, assim, eu fiz uma prece e eu quero que ela seja atendida no meu tempo, na minha velocidade, no meu desejo, do meu jeito, possivelmente é um sinal de que a prece não era certa e que também não houve nem contato, nem ligação, né? Porque não é isso que a gente busca através de uma oração ou prece. E aí é preciso ter mãos vazias, alma e o corpo nus, né?
E assim como se a gente se sente depois de um banho, a gente pode sentir depois de uma prece, uma alma limpa, né? Depois de fazer uma oração certa. Então, a prece, ela passa mais a concentrar no nosso desenvolvimento, na nossa busca, e não na solução imaginada para os problemas, né? Então, uma boa prece é quando eu peço para me conhecer mais, é para saber o que está, qual que é o sentimento que está ali, né? O que está acontecendo, né? Me fala disso, me conta disso, me fala disso, me ensina isso, me conduza, né? Porque a prece ela precisa ser feita com o vigor da alma e não com a força do desejo. Ela precisa ser direcionada para o crescimento espiritual, né? Desejando amar mais e descobrir a vontade de Deus e a nossa vontade interior, né? Então, a prece, ela faz essa ligação para que a gente possa receber as respostas. Mas as respostas, elas precisam vir em mãos vazias, né? Eu não sou eu que levo, né? Eu vou com mão vazia, né? E é preciso aceitar a dor, né? Porque a prece realmente certa é aquela que pede o crescimento espiritual para poder cumprir a vontade de Deus, mesmo que ela seja contrária à vontade do nosso ego. Né? Que é aquela hora da prece que você pede de coração que seja feita a vossa vontade, seja qual for. Talvez essa seja a coisa mais difícil, né? Numa prece, numa oração, né? É a gente entender que há uma vontade que é maior que a gente. E quando a vontade do eu for mais forte, a vontade de Deus não consegue penetrar e continua não havendo ligação nem contato, né? Se a minha vontade é mais forte, a vontade de Deus não penetra. E aí a oração vai continuar representando um monte de palavras bonitas que não dá fruto, né? Porque ela não fez nem a ligação nem o contato. E comeu o pão que o diabo amassou, né? Por quê? Porque encontrar essa ligação com Deus é um processo lento e gradual, né? Eu tenho feito orações, como eu conto para vocês, escrevo orações poéticas já há algum tempo, e é um processo que ele vai ampliando na minha vida, ele vai ficando cada vez mais forte, mas nem sempre foi assim, né? E o caminho não existe. Então, o meu caminho é o caminho de Janete Ferreira. O caminho da Maria Célia é outro caminho. E ele não existe. Ele vai sendo criado à medida que avançamos, e cada caminho é único. Então, eu posso falar para vocês como eu me conecto, ou como eu costumo me conectar, qual hora do dia que é melhor. A gente pode dizer disso, né? Como é que essa conexão se faz, mas esse é o meu caminho, que eu vou criando à medida que eu avanço. Mas o caminho de outra pessoa pode ser diferente. E todos levam para o mesmo lugar, que é essa conexão. Então, nessa palestra 36, ele fala que a gente é como explorador numa trilha na selva, onde habita confusão, erro, falta de conhecimento, desvio de lei divina, que gera conflito. E esses conflitos são como rochas, pedras, montanhas altas. E as nossas falhas são como um matagal desordenado, com muitas plantas venenosas, né? E a gente tem precipício para saltar, né? Tem decisões para tomar. Você vai ter que fazer uma entrega, que é representada pelo medo da vida, da dor e da decepção. E ele fala: precisamos viver os nossos medos até o fim, porque é só assim que a gente se livra dele, né? Então, é assim, tem que atravessar aí essa zona da sombra, né? Tem que passar por ela. Agora travou de novo. Ah. É preciso virar um cão, lamber o chão dos palácios, dos castelos suntuosos do meu sonho, né? Ou seja, humildecer, né? Quando buscamos desempressos, temos automaticamente tem que ter uma atitude humilde. Porque mesmo que a gente continue culpando os outros e a vida para os nossos infortúnios, né? Que a gente faz isso até, acho que até morrer de vez em quando a gente escapa, durante a prece a gente consegue mudar o nosso medo de pensar e a gente fica mais humilde, né? E o importante, o interessante é que se eu faço isso no momento da prece, né, isso vai, de certa forma, passando a fazer parte também de outros momentos. A gente deixa de sentir como as criaturas mais elevadas e mais importantes do universo, né, que buscam adaptar o conceito de Deus às nossas necessidades impuras.
Então, mesmo com o egão, né? Mesmo com o egão, ou mesmo não acreditando, ou mesmo duvidando, ou mesmo sem entender como é que isso pode ser possível através da razão, a razão ficou falando isso, isso não existe, né? Mesmo com tudo isso, se eu topo pedir e aceitar o favor de alguém mais poderoso, isso requer um tipo de humildade. Então, aí as paredes dos nossos castelos suntuosos do sonho, né? E o chão dos palácios, eles vão ficando, vão ruindo, né? E é preciso me ver tristonho, me achar medonho, e apesar de mau tamanho, alegrar meu coração. Porque a prece, ela ajuda a tornar mais fina a parede que existe entre nós e as forças divinas que aguardam o momento de fluir para a alma. Olha que coisa interessante, né? Existe uma parede que você pode entender como um muro, como uma separação, qualquer coisa que separe, um muro, uma parede, né? Que é entre nós e as forças divinas que aguardam o momento de fluir, né? E essa ligação, através da prece, ela, como se essa parede ou esse muro começasse a abrir buracos e abrir frestas e abrir, ficar mais transparente, mais fina, né? Então, para isso, a gente precisa ter o esforço, né, de encarar com o que eu construo essa barreira, por que essa barreira existe, de que ela me defende, né? E por mais que assustador que pareça ser o que está atrás da parede, né, que é a gente reconhecer as nossas atitudes mais inferiores, nossos erros, orgulho, teimosia e medo, a gente pode fazer isso. E a gente vai alegrar o coração, né? Porque apesar disso tudo, há a ideia de que quanto mais a gente se desenvolve, mais será esperado de nós, né? Então, quando a gente está em prece e oração, o que a gente está buscando é superar exatamente o que é mais difícil em nós, né? E é por isso que a prece precisa ser feita, porque a gente não supera o que é mais difícil em nós se a gente não estiver em estado de prece, né? Sozinho a gente não consegue. Por mais que a gente entenda, compreenda mentalmente, sinta, sem essa ajuda, né? Sem esse fluir das forças divinas, a gente não consegue. E é preciso, então, se aventurar, né? Subir ao céu sem cordas para segurar. Porque a comunicação com Deus não está baseada em garantia, né? Não é assim, eu estou em prece, eu estou fazendo prece, eu estou rezando, eu estou fazendo meu para casa, então o que eu quero vai acontecer. Né? A gente do Péssego, a gente não trabalha dessa forma, né? Primeiro cultivando, né, essa atitude de sujeitar-se à vontade dele, né? Não a força, não é a força, porque nós somos seres humanos livres e optamos por viver essa aventura, né? Para isso é buscar a vontade de Deus mais do que a nossa própria vontade. Isso significa confiar na graça de Deus. Confiar que Deus é bom. Esse é um trabalho longo, esse foi um trabalho longo na minha vida. Assim. Eu gastei muitos anos, ainda gasto e ainda faço muito essa questão da imagem de Deus, né? A imagem de Deus, ela é distorcida quando a gente caminha com as nossas imagens, né? Então, a imagem de Deus também há uma distorção. E durante muito tempo na minha vida, eu entendi que Deus era fora de mim e que Ele era um Deus punitivo. E o que eu fizesse, Ele estava olhando, e que se eu não fizesse o que era recomendado ou esperado, Ele era um cara muito poderoso e ele poderia me punir. E a maior das punições era a morte, né? Então, assim, para chegar no ponto de confiar na graça de Deus, foram precisas muitas orações. Porque a oração não é para Deus fazer o quê? A oração me ajude a entender que há uma graça. Me ajude a entender a imagem, né, de Deus. Me ajude a acender a minha própria luz. Me ajude a conectar com a minha própria luz. Então, as orações, elas também são feitas para que a gente possa estar num estado em que seja possível essa conexão, né? A oração, ela pode também servir para buscar a conexão.
Porque a graça de Deus, a ajuda de Deus, a luz de Deus, ela existe em todo o universo. E essa ideia que a gente tem de Deus externo, punitivo, poderoso, que ele vai decidir quem dá, quem não dá, essa é uma imagem distorcida, né? Porque a graça permeia tudo, né? Todos nós temos, todos nós somos filhos de Deus. E a gente, às vezes, não assume essa prece nem oração, porque fala, nossa, mas ele vai atender o meu pedido, né? Como se não houvesse graça suficiente para todo mundo, mas existe graça e amor suficiente para o universo, né? Então, essa também é uma prece muito bonita, né? Para eu poder sentir, experimentar, conectar com a graça de Deus. E é preciso dar a Deus, dar as costas, caminhar, decidido pela estrada que ao findar não vai dar em nada, né? A verdadeira prece é preciso entrega, né? Quando que eu ia imaginar, né? Quando eu lá fazia medicina e eu era médico alopata, que um dia eu estaria diante de vocês falando de oração e prece. Jamais, né? Porque não era o meu métier. Eu estava acostumada a falar de outras coisas. Eu dava aula de medicina, dava aula de outras coisas, né? E então, para isso, eu tive que dar costas. Costas para quê? Para o meu julgamento, para aquela vozinha que fala, nossa, mas você vai falar disso? Né? Assim, isso não é científico, isso não é. Então, assim, é dar as costas para essa voz que resiste. É essa voz que fala que essas coisas não existem, que essas coisas não podem ser experimentadas, que o mundo é outro, que o mundo. Isso não faz parte, né? Porque não pode ser comprovado, né? Teoricamente. Então, tem a ideia, né, de que eu tenho que me despedir de partes minhas, né? Eu tenho que me despedir. E faz parte desse religar é, focar a atenção naquilo que é mais importante, deixando para trás coisas não essenciais, né? Então, a autoimagem idealizada, ela vai ter que passar. Porque para eu estar em estado de conversar com Deus, né, eu vou precisar estar despida, como falou-se antes, né? Despida dessa autoimagem idealizada. Eu tenho que estar com a alma e o corpo nus, né? Porque a comunicação é de luz para luz, né? Então, não dá para estar com barreiras, e uma das barreiras é a autoimagem idealizada, né? E é interessante que eu falei dessa coisa de não ser científico nem comprovado, mas a oração e a prece, elas geram formas claras, que a gente não consegue visualizar, mas elas formam formas claras, luminosas e boas, que no mínimo fortalecem a nossa mente para o próximo passo, como seguir em frente, mesmo sem haver toda a compreensão do caminho e nem para onde que a gente está indo, né? Que esse é o desespero, nem para onde que eu estou indo. E aí é nada, nada, nada do que eu pensava encontrar, porque é muito mais. A gente acha que é menos, mas na verdade é muito mais, né? Porque é justamente a imperfeição que permite o nosso crescimento e desenvolvimento. E o caminho da prece é esse, é conhecer para transformar a nossa sombra, né? E para religar a nossa luz. E para isso é necessário parar de lutar com a verdadeira aceitação, que é a aceitação daquilo que não temos nem o poder e nem o direito de mudar. E quando relutamos em aceitar os fatos como eles são e desejamos que eles sejam diferentes, né? Então eu faço uma prece para mudar, né? Para pedir outra situação. Na verdade, eu não estou conversando com Deus. Na verdade, eu estou discutindo com Deus. Então, gente, é isso. E agora eu vou fazer um convite para vocês, que é criar uma oração. Diante de tudo que eu disse, de tudo que eu espero ter passado para vocês, eu imagino que muita coisa se moveu aí, né? Dessas necessidades de estar em prece. E eu queria então que vocês agora pegassem, ou pode ser no próprio celular, pode ser em um papel e uma caneta, mas eu vou dar uns minutinhos aí para que cada um crie uma oração, né? Como eu disse, não há uma fórmula, né? É só tentar
começar essa fala, né? O que que eu diria? O que que eu converso com Deus nesse momento, né? O que que eu quero pedir para Ele? O que que eu quero dizer, né? O que que eu quero contar do que eu vivo? Isso pode ser em direção a mim, pode ser em direção a uma pessoa, pode ser em direção à vida, pode ser em direção ao todo o planeta, todo o universo, todas as sociedades, todas as pessoas que precisam, né? Tudo pode ser colocado numa oração, né? Então, eu vou convidar vocês a entrar nesse espírito, né, da oração e vamos tentar aí. E como eu disse, pode ser uma frase, pode ser uma palavra, né? Não há forma, né? Cada um vai criar a sua própria oração. Então, eu vou pedir a Célia, então, para colocar uma música e nós temos um tempinho aí, então, para criar, cada um criar a sua oração.
Vamos ir finalizando. Quem está finalizando, vamos aí concluindo. Mais uns 2 minutinhos. Acho que a gente já pode partir para a partilha, porque as orações já estão chegando. Então, agora, gente, a gente vai. Envie sim, Ale, pode deixar que eu envie o link da música para vocês. Então, gente, eu gostaria então de convidar vocês, a Marília já colocou aí no chat uma oração. Eu queria convidá-los então, a quem quiser, gostaria de partilhar a sua oração, que pudesse dizer para a gente, ou dizer do momento, ou dizer de como que sentiu essa ideia. Então vamos aí, tem uns 20 minutos aí, uns 15 minutos para a gente conversar um pouco. Eu começo então, já que todo mundo está brigando. Então, Ei, Lúcia. É Elzira. sou eu, Janete. Então, eu quero dizer, Janete, que você me inspira muito, né? Eu já te falei isso antes de começar a live. E que eu aprendi com você, né? Dividindo quarto, cada frase, e eu vim aprendendo a, a essa conexão, oração e prece. E eu fiz um pedido especial aqui, que eu fiz uma conexão de um problema, de uma dificuldade com meu filho. E aí eu coloquei assim, eu quero compartilhar a oração. Eu estou aqui, eu estou em você e você está em mim. Assim, na confiança e fé, eu sigo meu caminho em busca de luz e clareza para dar mais um passo em direção ao amor. Hoje especial, em amor ao meu filho Henrique. Eu quero ver a minha parte e o que ainda atrapalha este amor de fluir. E ter a grandeza que eu sei que é capaz de existir. Eis-me aqui. Na confiança e fé, eu digo sim. Obrigada, Elzira. Elzira é uma grande incentivadora das nossas orações. Muitas foram feitas, né, das orações poéticas. E eu tenho muito amor, e ela, como uma amiga muito especial, é, contribuiu muito para que eu estivesse aqui. Muito, muito, muito. Obrigada, Elzira. Eu aprendi muito com você. Gratidão. A gente aprende. O que eu falo aqui, gente, não é o que eu sei, é o que eu aprendo. E não está concluído, né? Então é o que eu aprendo. Obrigada, Elzira. Muito amor. Janete, Lúcia está com a mãozinha ali levantada. ai, Aê, Lúcia. Eu estou estudando o quinto módulo e de hoje, e quando de Helper, né? E quando você está estudando, meu Deus, fica difícil, viu? Não guarda assim o nome da palestra, mas quais são as suas crueldades? Então, gente, e é verdade. E o que eu tenho certeza é que não tem como eu sair, né, se eu não reconhecer o que está em mim, quais são os muros, como você falou muito bem. Então, muito obrigado. Aí eu fiz assim, ó. Querido poder superior, lhe peço que eu reconheça minhas defesas, o meu fingir, as minha crueldade, a minha autoimagem idealizada e entregue a ti.
Eu quero aprender a amar-me. Ensina-me o caminho. Seja feita a sua vontade e que eu tenha clareza, sim, é a vontade de Deus. Obrigado. Muito obrigada, Lúcia. E é isso que você disse, né? Assim, a prece, ela não vai pedir para me tornar uma pessoa boa, né? Ela vai me, eu primeiro, como diz a música, né? Eu vou ter que comer aí o pão que o diabo amassou, não tem outro jeito, porque aquela prece que eu peço para que aconteça o que eu quero, aquela prece, aquela oração que eu faço para poder é, atingir um objetivo, isso não, eu não estou buscando conexão, né? E a conexão, e pode ter certeza, né? Que na crueldade há uma linda qualidade, porque todos os nossos defeitos são qualidades invertidas, né? E quando você conseguir entender qual que é a qualidade que tem na crueldade, né? Você vai conseguir, né? Atravessar esse cipoal, esse matagal aí, como o guia diz, né? E vai conseguir que essa crueldade possa ser incluída, né? Porque muito do que a gente luta ou reluta, né, com os nossos defeitos é a gente acolhê-los e incluí-los, eles também fazem parte. Eles também, a nossa sombra, ela está aí e vai estar, né? E é lembrar, quando tem sombra, tem luz, e quando tem luz, tem sombra. E aí, que a gente já saiu do julgar, né? De que É. não pode, sou cruel, então Deus vai É. me castigar. Não, aí Não é entrar oração, nesse. não é, não me fa, eu não quero mais ser cruel, né? Não é isso. É Não, como que eu eu, quero entender qual é a crueldade. qual é? É, Eu posso fazer uma oração para entender, vai tá entender. certo? Eu posso fazer uma Obrigado, oração obrigado. para falar, olha, me façam compreender com mais profundidade o que é isso em mim, né? Obrigada, Posso? Lúcia. Obrigada. Posso? Fátima? Então, minha grande dificuldade, ainda eu me vejo com dificuldade, muitas vezes, para fazer uma oração, fazer uma prece, quando muitas vezes eu fico na arrogância, na vaidade, no meu poder distorcido. Eu, na distorção do poder, quando estou na distorção do poder, entregar para Deus, para que decida e para que faça do jeito que for melhor, eu sempre Então, qual brincava, que é a oração que você tem que fazer, Fátima? segurando a ponta. Eu peço, olha, mas olha aí, Deus, tem que ser do meu jeito. Eu brincava com Então, isso. qual que é a oração que a Fátima vai precisar fazer muitas Nada com a luz que existe em mim, eu invoco a ajuda divina para que eu consiga transformar minha vaidade e minha arrogância, sair do controle do meu ego e aceitar a vontade maior, que tudo sabe, na condução da minha vida. Que eu aprenda a entregar, confiar e agradecer. Assim seja. assim seja. E pede primeiro para colher, porque antes de transformar tem que ver e acolher. Então, talvez uma oração, essa oração linda que você fez, Fátima, possa te ajudar a olhar, a trazer luz, né, para essa questão de como eu posso aceitar esse meu lado que ainda não aceito, né? Como que eu aceito o que eu não aceito, né? Tá certo? Porque se eu não aceito o que eu não aceito, eu fico na corrente de força, né? Então, primeira coisa eu não aceito. Eu não aceito. Tem um lado meu que não aceito. Então, me ajude a ver isso e incluir. Tudo bem, Fátima? Linda, linda oração. Beijoca enorme no coração. Janete, posso compartilhar a minha oração? Pode, cadê você?
Estou aqui. Aê, Silvia! Então, pô, Janete, adorei sua palestra e me tocou profundamente. Eu amo essa música do Gilberto Gil, Eu também. sempre me tocou muito. Fiquei até com lágrimas nos olhos. Ai, que bom. Eu também, ela me emociona muito, né? E ela já me É, ajudou muito, tá? Eu acho que quando eu fiz esse processo de religar, essa música me ajudou muito, assim, a vencer essa ideia, em especial de acolher a dor, de deixar de aceitar a dor. Isso, ela sempre me ajuda, assim, quando essa de aceitar a dor é muito bacana. Mas diga sua oração, Silvia. Então, querida força criadora do universo, pai, mãe, avó, avô, força da vida que existe em mim e em tudo. Te peço para despertar o amor que já existe em mim e que eu ainda não acessei. O amor que desabrocha como uma flor ao amanhecer. O amor que aquece o coração. Permita-me desenvolver esse amor para que ele esteja sempre na minha consciência, trazendo amorosidade, verdade, compaixão e gratidão. Que eu consiga olhar para as minhas defesas que me impedem de manter esse amor desperto em cada olhar, pensamento, palavras, desejos e atos. Gratidão, amado Deus, pela tua presença sempre protetora. Amém. Amém. Amém, 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 Silvia. Amém, nós todos, como dizem. Obrigada, querida. Muito carinho por você. Também. Marisa, agora? Posso falar? Ei, Janete, Ei, Marisa, tá tudo boa? bem? Tudo Tudo ótimo, jóia. foi ótimo. Está me ouvindo bem? Tá, né? Tô sim. Estou sem Uhum. microfone. Gostei muito, né, de você diferenciar oração de prece. Eu já mudei muitas orações católicas, assim, às vezes fiz algumas mudanças na própria oração. Meu nome é Marisa do Perpétuo Socorro, né? Então tem uma devoção a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Então, assim, eu já fui fazendo algumas mudanças nas orações devocionais, né? Uhum. E eu queria partilhar o que veio para mim aqui hoje com sua live, né? E Uhum. aí eu vou falar assim. Divina luz em mim, brilhe, 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 me inunde de amor, perseverança. Brilhe, brilhe, me inunde de paz e confiança. Divina luz em mim, que eu possa acessar cada vez mais o que me impede de expandir. Divina luz maior que reflete em mim, que a presença do Cristo me ampare a superar o que me impede de conectar. Divina luz em mim, brilhe, brilhe, e que eu possa ser luz, que a luz maior esteja em vibração com essa luz interna, e que nessa conexão eu me entregue ao serviço divino. Obrigada, viu? Obrigada, amém, amém. Tem uma coisa aqui no chat, tem um lindo depoimento aqui da Alessandra, em que ela diz que às vezes a gente faz prece sem palavra, tá, gente? A gente acha que a palavra é necessária, como eu falei, né? Mas é o dizer, né? E eu posso dizer em silêncio, eu posso dizer em sentimento, né? Eu digo de muitas formas, né? Então, isso de ajustar, né? Cada um vai ter a sua oração. Cada um vai ter a sua oração. Mesmo que seja uma oração conhecida, cada pessoa tem a sua própria oração. E a sua oração é linda, Marisa. Muito obrigada, viu? Por partilhar ela com a gente, Oi, né? querida Janete. Nossa, muito bom. Aqui, eu cheguei atrasada, desculpa, mas assim, só de te ver é, e sentir essa alegria, né, que eu vejo em você, é como se fosse um rio transparente mesmo Muito obrigada, Marisa. e acolhedor, né? Então, só me despertou coisa boa também, só alegria. Eu ligo muito essa alegria com a luz, sabe? Uhum, sim. Essa alegria me faz uma conexão direta com a luz. É muito bom, né? Eu também me emociono Sentir. quando eu encontro com a luz.
É como eu disse, assim, eu escrevo as orações poéticas e quando eu termino, a emoção existe e ela que me afirma que há uma conexão, né? Então, eu deixei aí para vocês. A minha oração, ela veio rápido, assim. É uma entrega, né? É algo que flui mesmo. Obrigada, muito Obrigada, obrigada Maria. por tudo. Obrigada, viu? Muito obrigada. Acho que a Laide tinha levantado. Oi, Ei, oi, Janete. É ei. sempre muito bom te ver, né? E eu também aprendo sempre muito com você. E tudo é maravilhoso, né? Quando a gente se encontra e quando a gente se vê. Cheguei um pouquinho atrasada também, mas também entrei logo na sua fala e é tudo muito maravilhoso. Muito obrigada por tudo isso, né? A minha Obrigada. oração é bem simples, né? Mas eu comecei assim: como é bom falar com Deus e me sentir sustentada pelo seu amor neste momento. Sou muito grata por confiar na vida e nas leis. Que Essa é a bom. minha oração, tá? Obrigada, Laís. É uma boa Um oração. beijo, querida. E eu aproveito, né, que a gente também pode fazer uma oração pedindo para falar com Deus, ou falando, eu não gosto de falar com Deus. Porque às vezes a gente ainda está. E aí a oração é isso, olha, apesar de eu não gostar, apesar de eu não, né, nada, mas ok, tô querendo começar essa conversa, tô topando, né? Então, assim, eu acho que é importante a gente. Que bom que você já gosta de falar com Deus, que bom, né? Mas o fato de Bom, gostar ou não gostar não define, né? Eu posso falar com Deus sem gostar. E posso até falar com ele sem acreditar que ele existe, né? Eu não preciso nem acreditar nele, mas eu posso falar com ele. É muito ter essa interessante isso. liberdade, né? É total Obrigada, liberdade. Janete. Lembrei também, Obrigada, viu? Janete, Mas que eu eu posso fico. pedir. Eu Ah, quero aprender Beijo. a falar com Deus. Isso é muito bacana, A né? Quer Vilma dizer, quer falar. A Vilma eu tá. posso aprender, né, a falar eu com posso Deus. aprender a falar com Deus, eu posso desejar aprender a falar com Deus. Eu me disponho, porque, como eu falei, é do início, é assim, a decisão de falar com Deus é daqui para lá, né? Não é de lá para cá. Vilma, diga, Vilma. Olha, para variar, eu levantei a mão porque eu não sei onde que bota essa mãozinha amarela, então vou de. Então, foi muito forte, eu agradeço muito também, tenho muito prazer, né, de poder estar aqui te conhecendo, né? Obrigada, viu? E assim, me tocou muito, né? E mais ainda é assim a simplicidade. Então, eu registrei o que veio assim, Senhor, me ajude a reconhecer, aceitar e acolher os meus medos e minhas sombras, e buscar e abraçar o que eu tenho de luz. É um caminho. É um caminho, é uma boa oração. Uma Ixi, boa oração. É uma eu ótima já faço oração. desde o dia que eu nasci, então vamos lá. Até que dia eu não sei que vai ser. Mas ele não vai ficar surdo, ele vai me ouvir. Ele nunca é surdo. Se a gente pensar bem, Vilma, se você olhar para trás, olha o tanto de oração, olha o tanto de oração e prece atendida que tem na nossa vida. A gente tem muita oração atendida. Olha para trás um pouquinho, né? A gente vive um monte de oração atendida. É porque a gente esquece. Mas se você pensar, você vê que um monte delas foram respondidas e foram atendidas, Sim, sim, sim. né? Eu acho que esse reconhecimento, pedir para isso, porque assim, é assumir, reconhecer, assumir e acolher que tem um movimento que eu preciso de acolher para E dar o próximo conectar, passo, tá? conectar para dar o próximo passo, senão eu não vou ficar sapateando. Vai ficar sapateando. Obrigada, Janete. Gente, infelizmente eu vou ter que interromper a partilha, porque a gente já está caminhando aí, né, para um horário previsto, e eu queria, então, começar a finalizar essa, para a gente, né, caminhar para a finalização, mas se tiver alguma coisa, a gente pode depois, eu estou à disposição para a gente continuar essa conversa, porque essa conversa vai longe, né? Essa é uma conversa que ela nunca vai estar concluída. Como eu disse, né, a gente sempre
É, a gente sempre está na vida aprendendo, e aprender a orar e aprender a fazer uma prece é um belo aprendizado, né? Então, para a gente um pouco e já ir, como diz minha mãe, vamos alinhavando aí, né? Vamos alinhavando para a gente terminar essa costura da conversa, né? Quando você toma a decisão de reconhecer sempre a vontade de Deus e agir de acordo com ela, a vontade de Deus será mostrada. Essa também é uma boa oração, né? Porque às vezes a gente tem um desejo e fica nesse temor de que a vontade de Deus seja diferente do meu desejo. E aí, o que acontece, né? Como é que vai fazer, né? Eu vou ficar assim, e aí a ideia também é que se eu faço uma oração pedindo para conhecer a vontade de Deus, ela será mostrada. E essa forma de pensamento será cultivada, como eu falei, como uma planta preciosa, como um preenchimento um pensamento que preenche todo o seu ser, para aplicá-lo em toda a sua vida. E a palestra tem uma frase sensacional, que ela fala que a meta final da vida de vocês, que toda a vida seja uma prece. Ou seja, que cada ato, né, que cada coisa que a gente faça, que cada pessoa que a gente conta, que cada circunstância de vida que a gente enfrente, que a gente faça isso com o espírito de prece, né? Porque quando a gente faz isso com o espírito de prece, a gente vai estar conectada com toda a fonte, né? Então, transformar a vida em uma prece, né, me parece um bom objetivo para um caminho como o peça, né? Então, gente, é isso que eu queria falar para vocês hoje. Queria deixar aqui algumas coisas que eu faço e que eu gostaria de partilhar com vocês. Eu tenho grupos de estudo no Espaço do Caminho, que eu divido com a Elzira. A Elzira tá aí com a gente, né? É uma grande amiga desse caminho. A gente tem um espaço presencial que é aqui na Pampulha, aqui em Belo Horizonte, fica na região da Pampulha. A gente tem muito prazer de apresentá-lo para vocês, se vocês quiserem conhecer. A gente tem construído esse espaço com muito carinho. E a gente tem grupos presenciais, eu estou falando os meus, mas tem os grupos da Elzira também. Eu tenho grupos presenciais às segundas-feiras, tem alguns alunos aqui, de 16 às 18, 19 às 21. E online eu tenho um grupo quarta-feira, de 8h30 às 10h30. E às quintas-feiras eu estou querendo montar um grupo online também. Estou esperando aí o movimento, já chegou um aluno, então se alguém tiver interesse ou quiser indicar, eu terei muito prazer em receber, né? Além disso, acho que a grande maioria de vocês conhece, eu tenho publicado as minhas orações no formato de um oráculo que chama Amor e Leveza, e tem sido muito bacana, assim, a repercussão, o jeito, né? Ele está aqui na minha mão. São 52 cartas, né, que foram frutos de intuição, eles chegam de forma muito intuitiva. O relato das pessoas é de muita conexão, assim, é um jeito bom da gente exercitar essa conexão, de experimentá-la, né? Porque quando você tira uma carta, você percebe que ela tem tudo a ver com isso, com o que você está vivendo, com tudo que acontece. Então, eu vou tirar uma carta aqui, tá? Para a gente encerrar desse meu oráculo. A versão de 2023, que é a última versão. Então, vou embaralhar aqui. Mas antes de tirar uma carta daqui, eu vou contar a oração que eu fiz, né? Então, eu também fiz uma oração junto com vocês, e a minha oração, ela fala assim: de todos os momentos existe um, que existe agora. E é só nele que existo, que aprendo, que convivo. A minha sombra e a minha luz. E assim posso conviver com tudo que há, porque no tudo que há, une e convive, e existe no agora. Essa foi minha oração. Agora eu vou tirar uma aqui para finalizar. Você está dando para ver? Acho que não, né? Eu sumi também.
Eu vou ler aqui, é a prece possível. O possível é bem feito, se bem feito, é uma bênção, que vai além do perfeito. No perfeito, procuro fora de mim. Respiro não, aflige meu coração, em forte desejo. No possível, eu danço na realidade. Eu crio possibilidade, em suave poder e manejo. Porque manejo a vida fazendo meu melhor possível. E em cada passo se torna uma prece para mim. E cada passo revela que tudo é possível para ti. Então, eu deixo aqui o meu melhor possível no dia de hoje, nesse momento agora. E agradeço imensamente a energia que a gente construiu junto e que a gente fique nela sempre que a gente precisar, que é através dela que a gente se conecta com a luz maior. Assim seja, muito obrigada, gente. Gratidão. Bravo! Bravíssimo! Muito Gratidão. lindo, gratidão. Maravilhoso. Gratidão. Muita emoção. Obrigado. Obrigada. Obrigado, Até Janete. mais. Boa Lindo. noite, gente. Tudo de Boa bom. noite. Boa Lindo. noite. Boa Janete, noite, queridas. Boa noite, maravilhoso. Janete. Maravilhosa Obrigada, palestra. gente. Muito Muito obrigada. Gratidão. Bravíssimo! obrigada. Então, tchau. Janete, você me surpreendeu. Eu pensei, gente, como que Janete vai fazer essa palestra? Eu pensava, será que tem como fazer essa palestra? Como que vai ser? Confesso, eu estava curiosa. E confesso mais, eu amei todas as mexidas, a possibilidade de a gente fazer a prece, tudo foi assim fantástico. A música que você usou, tudo foi surpreendente. Você Muito brilhou, obrigada. viu? Muito obrigado, eu. Obrigada pela inspiração que me chega.